Livro do profeta Moisés, Gênesis, capítulo 3. O nome dessa pequena mensagem é A Doutrina da Queda. Eu vou ler o versículo 22, 23 e 24. Porém, apenas para amarrar o texto e a sua atenção. Eu irei ler do versículo e comentar do versículo 1 até o versículo 19. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E então Adão batizou sua mulher, dando-lhe o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os seres humanos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem agora é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, para que não se estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra Adão e Eva. Havendo lançado fora o homem e sua mulher, o Senhor Deus pôs querubins do oriente do jardim do Éden com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa foi a primeira atitude de Deus após Adão e Eva comerem do fruto proibido. A nossa vida é repleta de opções. Desde que somos crianças, as opções nos são apresentadas. São N situações onde, desde a primeira infância, nós devemos escolher, como, por exemplo, a alimentação, a aparência, as roupas que usaremos, as amizades que teremos e cultivaremos. E então, com o passar dos anos, quando vem a vida adulta, as decisões, ainda estão lá. Porém, elas apenas ficam mais sérias, mais importantes. As decisões e as opções que nós devemos escolher, as tomadas de atitude que devemos ter, estão presentes. Desde o nosso nascimento, até a nossa vida adulta, até ficarmos idosos e morrermos. Como, por exemplo, com quem casaremos? Qual será o regime financeiro estabelecido nessa casa? Como será a criação dos filhos, por exemplo? Ou seja, há uma série de decisões a serem tomadas ao longo da vida do ser humano. Depois de um tempo, quando nos entregamos a Cristo, a vida cristã também nos oferece algumas opções de escolha. Nós devemos tomar decisões. As decisões, como Moisés nos escreveu aqui em Gênesis, as decisões são livres. Há uma espécie de livre pensamento. A consciência é livre para escolher. Você pode tomar as decisões que quiser. A história de Adão e Eva é o melhor exemplo de que, apesar de você ser livre para tomar as decisões, você não é livre a respeito da consequência que as suas decisões lhe trarão. Assim como eu e você, no jardim do Éden, nesta vida, no jardim do Éden, Adão e Eva eles não foram forçados a nada. Você vai ver ao longo da narrativa que ninguém os obrigou, nem Deus, nem o diabo, nem um ao outro, nada. Ninguém obrigou a eles fazerem o que fizeram. Portanto, aqui na doutrina da queda, nesse comentário rápido de Gênesis 3, eu vou enfatizar, assim como Moisés, eu vou tentar te explicar e te convencer disso. Você não é obrigado a tomar as decisões que toma, mas as decisões estão lá, têm que ser tomadas, e a consequência delas, diferente da liberdade que você tem para tomá-las, as consequências você não pode conduzir. Por exemplo, um homem que mata, estupra, um pedófilo, um sequestrador, ele é livre para tomar essa decisão. Ele pode ser um sequestrador ou não. Mas se for pego no ato do seu crime, a consequência e a punição do seu crime não estão ao alcance dele. Ele não pode escolher se vai ser punido ou não. É assim que se desenrola a relação entre Deus, Adão e Eva. Para entendermos um pouco melhor, eu dividi em 3 partes esse pequeno raciocínio. São 3 tópicos. Número 1, ouvir a Satanás. O resumo da obra é que a doutrina da queda, e se você seguir os passos de Adão e Eva, certamente você morrerá, espiritualmente no mínimo.
E para conseguir morrer espiritualmente, são 3 passos, sine qua non. Ou seja, sem o qual não conseguirá alcançar esse objetivo infame. Quer morrer espiritualmente, siga esses 3 passos. O primeiro é ouvir a Satanás. O segundo é não ouvir a lei de Deus. E o terceiro é culpar a Deus pelas suas próprias escolhas. Eu relembro e amarro esse trecho. Você pode tomar as escolhas, mas você não pode decidir a consequência delas. Deus pode. Você pode infringir a lei, mas não pode definir e decidir quanto tempo ficará preso, se é que ficará. Para isso existe um juiz. O juiz de Adão e Eva foram o próprio Deus. No dia da justiça, no dia D, o próprio Deus também julgará a minha e a sua causa. Se não, vejamos. Versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. É assim que Deus disse? É uma pergunta. Não comereis da árvore, de toda a árvore que está no jardim? Primeiro ponto que eu aprendo aqui. Como eu sei que essa serpente é o próprio diabo? Esse é um dos primeiros livros, um dos primeiros capítulos, por que não dizer um dos primeiros versículos da Bíblia. E Moisés não revela que era o próprio diabo aqui. Dá a entender, parece um folclore, uma lenda, onde o animal já tem características de maldoso, de maldade. Porque Deus diz que ele era o mais astuto. Mas a religião cristã evangélica sempre disse que era o próprio diabo. Como é que eu sei disso? Apocalipse de João. Lá a Bíblia diz que o diabo, o acusador, o promotor das acusações, Satã, que é o inimigo das nossas almas, o grande dragão, é a antiga serpente. Então, lá em Apocalipse, João está fazendo uma referência ao Gênesis de Moisés. O que isso quer dizer? Leia sua Bíblia na íntegra. A Bíblia se explica com Bíblia. A Bíblia não deve ser lida à luz da convenção da Assembleia de Deus, nem da Igreja Presbiteriana, nem do código moral de não sei quem lá que escreveu há não sei quantos anos ideias humanas, ultrapersonalistas. Não, a Bíblia ela pode interpretar a si mesma. Moisés está dizendo que a serpente era ardilosa. Por séculos a igreja pregou que essa serpente era o próprio diabo, embora Moisés não disse. Eu só encontro a certeza disso quando eu leio João, lá no final da Bíblia, de Gênesis até João, tem 60 e poucos livros. É necessário que você leia todos. Tem coisas que são introduzidas em Gênesis que só são explicadas em Apocalipse. Portanto, meu irmão, por favor, leia a sua Bíblia. Você não tem noção do valor do artefato que você tem aí na sua estante, em cima da sua mesa, no porta-mala do carro, empoeirando. Leia a sua Bíblia. E disse a mulher, versículo 2, respondendo à serpente: do fruto da árvore do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não deve comer, nem mesmo tocá-la, porque se tocares, certamente morrereis. Então Eva está cumprindo aqui o primeiro passo para que você possa cair, para que você possa pecar, para que você consiga ser destituído da glória de Deus. Que passo é esse? Ouvir o diabo. É um duelo de mentes aqui, é uma guerra moral, intelectual, espiritual sendo travada aqui. A mãe de todos os seres vivos, a mulher que mais se aproximou da presença de Deus, a pessoa junto com seu marido que mais próximo de Deus estava. A Bíblia diz que o Senhor vinha na viração do dia ter com Adão e Eva. Podemos dizer que o ser humano mais inocente de todos os tempos. Não havia presenciado a inveja, o ciúme, a ira. Era recém-criado. Era um ser recentemente fabricado. Não havia mágoas em seu coração. Não havia maldades, não haviam violências ainda. Ninguém tinha morrido no planeta Terra. Ninguém tinha roubado ninguém ainda. Então esse ser dotado de toda a inocência que apraz o coração de Deus está travando aqui uma guerra épica com a serpente, que agora, graças a João, sabemos que é o diabo. É uma batalha espetacular que está acontecendo aqui.
E Eva, infelizmente, está caindo, por ser inocente, na tentação de ouvir. Eu não estou nem dizendo do que ela vai fazer, que é praticar o conselho do diabo. Ela está ouvindo ele. Meu irmão, como é que eu encaixo isso? Como é que eu te ensino alguma coisa nos dias de hoje? Não ouça, não dê atenção, não olhe no olho, não fale, não escute, não participe de conversas onde ele seja o maioral, o diabo. Não dê atenção. Você não pode resistir. Eva talvez pensou que pudesse debater com ele. Eva talvez imaginou, ela conjecturou, não, eu vou explicar para ele que não é todas as árvores que não podemos comer. Deus não é mau. Ele diz que podemos comer de todas, menos daquela. Ela acreditou que tivesse condições de debater com ele. Ela imaginou, por ser um ser inocente que ainda não tinha sentido o poder do pecado, que pudesse contra-argumentar com o diabo. Não caia nesse engodo. A Bíblia não diz para você enfrentar as tentações. Ela diz para você resistir no sentido de fugir. Não é para você peitar a tentação. Resistir não é o mesmo que peitar. Resistir não é o mesmo que tentar refutar, tentar debater, que foi o que ela fez. Eu resisto das tentações fugindo da aparência do mal. Não é isso que o salmista diz? Não é ai daqueles que praticam o escarnecimento, é daqueles que simplesmente se assentam à roda dos escarnecedores. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto? Peitando ele, certamente cairás. Foge da aparência do mal. Foge daquilo que tem cheiro do mal. Foge do conselho que dá a entender que o diabo está envolvido. Foge, abandona, faz como José. Larga a capa na mão da mulher de Potifar e foge para Deus. A serpente disse à mulher, olha os argumentos dela, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês finalmente serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele plantou uma sementinha. Já que ela deu abertura, ele plantou uma ideia. Aqui ainda era um plano. Era um desígnio que talvez cumprissem, e cumpriu. Por quê? Porque parou para ouvir. Toda vez que o diabo se apresentar e falar qualquer besteira, qualquer artimanha, fuja. Deixe falando sozinho, abandone, trazendo para os dias de hoje, bloqueie esse contato. Trazendo para os dias de hoje, rasgue essa nota fria. Não atenda essa ligação imoral. Não ofereça esse dinheiro sujo. Foge do diabo e da aparência dele. Segundo tópico, como que eu desagrado a Deus e morro? Além de ouvir o diabo, que é o que Eva já fez. Ela ainda não cometeu, mas ela já ouviu. O segundo ato é desobedeça a lei de Deus. Versículo 6. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e era uma árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Então lhes foram abertos os olhos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que eu aprendo aqui? Ouviu o diabo, a sementinha do mal foi plantada, e por fim cometeram o ato. Logo em seguida, perceberam que estavam nus, ou seja, a sua inocência se perdeu. Logo em seguida que pecamos, irmãos, chegamos à conclusão que de fato desagradamos a Deus. Não é normal vivermos pecando. Não é normal as coisas que fazemos, pensamos, agimos, falamos, vemos. Não é normal. Então alguma coisa lá no fundo do seu coração, o Espírito Santo, quero crer, te diz, para, não faça isso. Não faça isso. Busque a Deus. Mas a respeito, assim como Adão e Eva, a exemplo de Adão e Eva, nós tentamos resolver aquilo na marra. Olha o que eles fazem. Cozeram, prepararam, ou seja, costuraram, fabricaram para si roupas de folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que são isso? Desobedeceu a lei de Deus e agora tenta rasurar ela, consertar, vai borrar o mandamento de Deus.
não recorrendo à graça. Você vai ver na sequência que eles não vão recorrer ao arrependimento. Eles com obras tentam se salvar. Como? Eles tentam cobrir as suas vergonhas. Desobedeceu, percebeu que fez besteira e agora, ao invés de se jogar no trono de Deus, que vai se apresentar em breve aqui na narrativa, eles tentam resolver. Eles querem resolver o problema da nudez. Se dão conta que estão nus porque pecaram. Pecaram, perderam a inocência. E agora, para aplacar o erro, não confessam, não se arrependem, não entregam tudo no trono da graça. Tentam resolver por si próprios. Quantas religiões estão por aí pregando salvação por obras? Quantas religiões estão por aí pregando salvação a troco de dízimo, de doação, de ofertas? Quantas religiões estão enganando homens e mulheres que com o seu arrependimento sincero já poderiam ser salvos? Lhes bastariam apresentar mediante o trono de Deus este arrependimento, que subiria como uma oferta, um incenso, um cheiro agradável às narinas de Deus, que lhes prepararia roupas. Mas não. Essas comunidades, essas falsas religiões estão oferecendo roupas feitas de figueira. Não preciso dizer que o vento, as intempéries do tempo, certamente destruiriam essas roupas. O que Deus está querendo dizer? Não preciso reafirmar. É isso que Moisés está falando. Assim como essas roupas, esse avental feito de planta, feito de erva, de figueira, de cipó para amarrar, não iria resistir por muito tempo. Amigo, as suas obras não podem resistir ao julgamento de Deus. A intempérie do tempo virá e vai deixar Adão e Eva nu. Essas roupas de figueira não vão servir para nada. As minhas obras, as suas obras, a caridade da igreja que você frequenta, o evangelismo de rua, o seu farisaísmo, a sua santidade exacerbada, o seu julgamento, o seu terno, a sua gravata, a sua comunidade e as obras dela não resistirão ao julgamento de Deus. Terceiro tópico. Quer se afastar de Deus? Culpe-o pela sua própria incompetência. Você ouve o diabo, você desobedece a lei de Deus, e agora, quando você é atrapado no ato da desobediência, você culpa a ele. Versículo 8. E então o casal ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. É claro, eles sabiam que estavam nus e que as figueiras não cobriam a sua iniquidade. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde você está? E disse Deus. E Adão respondeu: eu ouvi sua voz no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. E Deus disse: mas quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Ó Deus dando uma chance. Então disse Adão: a mulher que você me deu por companheira me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: por que você fez isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. A mulher culpou a serpente, criação de Deus. Adão culpou a mulher, criação de Deus. Na entrelinha, ambos estão dizendo: as suas obras, os seus feitos, a sua criação, a sua mão, a sua ideia de plantar essa árvore aqui, é quem são os verdadeiros culpados. Então, logo, o Senhor é o verdadeiro culpado, porque plantou essa árvore aqui. Se não podíamos comer, então por que o Senhor a plantou aqui? É o mesmo raciocínio das pessoas que dizem: se não é para me aproveitar minha solteirice, porque o Senhor me fez assim? Se não é para me aproveitar o dinheiro, as drogas, a bebida, os adultérios, por que o Senhor deixou essas coisas no mundo? O raciocínio é o mesmo. Deus delimitou a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque queria, como eu disse na exposição no capítulo 2, conhecer o coração deles. Você só sabe que seus filhos te amam quando você começa a dizer não, não pode. Você só sabe que a sua mulher te ama quando você começa a enumerar não. Isso não. Esse limite você não vai quebrar. É assim que você conhece o coração de alguém, porque quando você só diz sim, você não tem certeza se ele te ama ou não. Se está com você por conveniência ou não. Você precisa pôr limites e dizer não. Aí você consegue saber o que tem dentro do coração daquela pessoa. Foi por isso que Deus pôs a árvore ali. Para delimitar.
para limitar, para refrear o homem. E então ele descobriu onde estava o coração deles. Infelizmente não era no Senhor. O coração deles estava em fazer a própria vontade. E se a sua própria vontade vai contra a vontade de Deus, pode tomar a decisão, mas não pode refrear as consequências dela. E as consequências é o assunto que eu vou tratar agora. Rapidamente, não fique nervoso. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque você fez isso, maldita serás em toda a terra. E mais que todos os animais do campo serás humilhada, sobre o teu ventre andarás e comerás o pó da terra todos os dias. Eu porei amizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente dela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De fato, é o animal mais humilhado do planeta, ele come pó todo dia. Já há estudos e achados arqueológicos que garantem que as cobras deveriam ter patas, pernas. Entretanto, para humilhá-la, o Senhor fez com que ela rastejasse. Agora, essa é a humilhação do animal, simbolicamente. Qual que é a humilhação do diabo que estava por trás de Eva? Por trás da serpente, perdão. Ser pisado e morto. Ele recebeu ele vai receber um pisão na cabeça, que ao mesmo tempo que ele ferir o dono do pisão, ele vai ser morto pelo mesmo calcanhar que ele mordeu. Ele vai morder, mas também vai morrer no ato da mordida, porque ele também será pisado. Obviamente, este é Jesus, que foi ferido na cruz. Ficou com as marcas da mordida da serpente ali. O diabo, através da traição de Judas, nos deixa claro, estava por trás do processo que culminou na crucificação de Jesus. Mas ele foi pisado ali. Ao mesmo tempo que ele mordeu, como o profeta Moisés está anunciando aqui, a anátema da serpente, do diabo, isso se cumpriu nos evangelhos. Ele mordeu, mas também foi morto. Aí você vai me dizer, mas ele não morreu, ele está por aí. A autoridade dele se foi. O que Moisés está dizendo é que na cruz, ao ser mordido, pregado na cruz, e o Senhor o pisaria a cabeça da serpente, ele esmagaria, não a cabeça física do diabo, o diabo não tem um corpo, ele esmagaria a cabeça da autoridade, a moral do diabo. Anteriormente, do período de Eva até a cruz, o diabo tinha direito jurídico em ir diante de Deus e julgar os homens, pedir condenação. Se o salário do pecado é a morte, então mate-os, porque pecaram. Agora, quando foi pisado no mesmo ato onde mordeu com os pregos o pé de Jesus e foi destruído com um pisão na cabeça, ele perdeu o direito moral de julgar os homens. Ele perdeu o direito jurídico de proferir sentenças contra os homens, porque mordeu, mas também foi pisado. Esta é a punição do diabo. Esta é a maldição do diabo. Ele matou Jesus e ao mesmo tempo se matou. Ele matou a vida, mas quando aquele que é o autor da vida ressuscitou, o pisão não foi mais simbólico. O pisão foi literal, prático, moral e espiritual. Não é na cabeça que se regem as ideias? Não é na cabeça o centro de operações da maldade do diabo? Veja que ele não forçou a Eva a comer. Ele agiu na mente dela. Então é por isso que Moisés dá esse exemplo. Jesus pisou a cabeça. O centro das operações, o comando nervoso das operações malignas é a mente do diabo. E Jesus na cruz, sendo mordido por ele, sendo mordido e crucificado e ferido pelos pregos, também o pisou e venceu o domínio do poder, da autoridade do diabo, pisando a sua cabeça, destruindo o seu poder moral de agir intelectualmente em nós. E a mulher, ele disse: como punição, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com muitas dores dará à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão diz, portanto, deste ouvido à voz da mulher, e comeste da árvore que eu ordenei que não comeste. Maldita é a terra por tua causa. Espinhos e cardos também te produzirá. Do suor do seu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porque dela foi formado, porquanto és pó. E ao pó certamente tornarás. Então Deus também puniu Adão e Eva. Se a conceição não deveria ter dores, por misericórdia e bondade de Deus, agora terá. O parto é terrível, sofrido. Se Adão já trabalhava
mas não colhia cardos e abrolhos e espinhos, agora o trabalho, que era prazeroso, lhe conferirá alimento, vai trabalhar o mesmo tanto, porém, não será mais tão prazeroso assim. Deus não falou que não vai dar fruto, mas também vai dar espinho. Deus não falou que não vai ter renda, que não vai ter colheita, vai ter, mas também vai ter abrolhos, ou seja, por conta do pecado, tanto o parto quanto o trabalho, que eram momentos de prazer, agora, de certa forma, também terão as suas virtudes, pois você vê o filho após o parto e vê o dinheiro no final do mês após o trabalho. Porém, ambas as coisas que trazem prazer também trarão angústia, dores no parto e angústias no trabalho. Vai trabalhar, vai receber, mas infelizmente vai ser um processo dolorido, sofrido. Essa é uma das consequências da desobediência do homem. Para fechar rapidamente, eu não quero que você se estresse, não fique nervoso. Versículo 21. E após tudo isso, o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Isso aqui é um tipo, uma pré-crucificação. Como assim? Eles tinham túnicas, aventais de folhas, de figueira, plantas, que obviamente não iriam resistir por muito tempo. Então Deus, para cobri-los, já que eles pecaram e perceberam que estavam nus, quando a sua inocência se foi, Deus produziu para eles uma roupa de pele, túnicas de pele, roupas de peles de animais. E então essa sim seria firme, usamos até hoje. Roupas com couro de animais. Essas não se desgastam facilmente, duram muito. Mas para produzir essas roupas de pele, obviamente ele teve que matar algum animal. É o primeiro tipo de Cristo. Ele assassinou, matou um animalzinho inocente que não havia conversado com a serpente. Esse animalzinho inocente não havia dado atenção para o diabo. Esse animalzinho, esse cordeirinho que Deus matou para fazer roupas para Adão e Eva, não haviam desobedecido a Deus. Ele morreu inocentemente, sacrificialmente. Ele morreu para que do seu sangue, da sua gordura, da sua pele, Adão e Eva fossem protegidos da agora sua falta de inocência. Por causa do pecado de Adão e Eva, um cordeirinho morreu. Isso não te diz nada? É por causa do seu e do meu pecado que não um cordeirinho pascal, mas o Cordeiro de Deus, como João Batista disse, que tira o pecado do mundo, morreu inocentemente, igualzinho aquele cordeirinho no Éden. Ele morreu sacrificialmente. Ele morreu sem jamais ter pecado. Ele morreu sem jamais ter conhecido iniquidade. Ele não fez nada para merecer aquela morte violenta. Igualzinho o cordeirinho. Morreu inocente. Deus matou o cordeirinho para cobrir Adão e Eva. Deus matou o próprio filho na cruz para expiar a nossa iniquidade e cobrir os nossos pecados. E arrancar o pecado do mundo. E nos dar não pelos nossos méritos, não pelas roupinhas de figueira que podemos fazer, não pelas nossas obras, não pelo nosso dízimo, não pela nossa cara de crente, carteirinha de membro de 50 anos de igreja. Não foi por isso. Foi pela morte deste cordeiro inocente, porque ele foi trucidado como cordeirinho no Éden, arrancaram-lhe o sangue, espoliaram a sua pele, destruíram com o seu corpo, para que Adões e Evas possam viver livremente, para que possam viver confortavelmente, para que possam viver eternamente e voltarmos ao paraíso, ao Éden de Deus, à presença de Deus e termos um encontro com Ele na viração do dia. Não podemos nos esconder sob as árvores do planeta. Não podemos nos esconder por detrás dos nossos problemas, das nossas ocupações. E quando Deus perguntar, onde você estava? Eu vim de dia, de tardezinha para te ver e não te achei. Onde você estava? Eu estava escondido porque pequei. Não. Agora que o Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro Jesus Cristo morreu por nós, quando ouvimos a voz de Deus perguntando o que fizemos, nós podemos dizer, eu pequei, mas eu me arrependo e eu me apego nas misericórdias que estão contidas no sangue, na vida, na morte, na obra perfeita e na ressurreição do seu Filho, o Cordeiro de Deus. Então eu me arrependo dos meus pecados
e mediante a misericórdia do Senhor Deus e do Senhor Jesus, o Filho, eu me entrego ao trono da graça. Diga isso, repita isso. Pelas misericórdias que estão contidas nas obras de Deus, na morte do Filho, na ressurreição do Cordeiro, eu me entrego ao trono da graça.